Olá, bem-vindos a esta nossa exploração. Hoje, ahm, vamos mergulhar aqui num conjunto de textos académicos sobre, bem, sobre psicoterapias. Exatamente. E as fontes que temos, olha, são bastante variadas. Vão desde as raízes mais filosóficas, passam pelas grandes escolas do século XX e chegam até às abordagens mais recentes. É muita coisa. É. O interessante, e talvez o primeiro ponto aqui, é que cada uma oferece uma lente diferente, sabes? Uma forma distinta de olhar para a mente humana e para a mudança. Não há só uma resposta. Certo. E por onde começamos? Talvez por aquela viragem histórica. A psicologia a querer ser ciência. Sim, a separar-se da filosofia. E isso trouxe o foco para o que se pode observar, medir. É aí que entram figuras como o Pavlov. Isso. O condicionamento clássico. Aquela ideia da associação. Tipo, o cão, a campainha, a salivação. Que toda a gente conhece. E o Skinner também, não é? Com o operante. Exatamente. O condicionamento operante, onde as consequências, boas ou mais, é que vão moldar o nosso comportamento futuro. E daí nasce o behaviorismo, focado mesmo no comportamento observável. Mas isso não era tudo, pois não. Havia outra corrente a surgir. Não, não era. Quase ao mesmo tempo, o Freud estava desenvolvendo a psicanálise. E aqui o foco era precisamente no não observável. No que está por baixo. Exato. O inconsciente, as pulsões, o peso enorme das experiências lá de trás, da infância. E conceitos como a transferência. Que é basicamente reviver relações antigas com o terapeuta. É isso. Reviver esses padrões ali, naquela relação. E a resistência. Aquelas forças que nos bloqueiam acesso a coisas difíceis. São fenômenos muito reais na terapia. E essa resistência, o objetivo é eliminá-la ou é mais uma informação? É mais uma informação crucial. A resistência está ali a proteger de algo. Entendê-la é fundamental. E essa linha de explorar o mundo interno, bem, foi aprofundada por outras pessoas, como a Melanie Klein. Ah, sim? Ela falou muito das nossas relações com objetos internos, que são tipo representações mentais das figuras importantes na nossa vida, formadas muito cedo. E que nos influenciam depois. E que, segundo as fontes, influenciam imenso a forma como nos relacionamos mais tarde. A qualidade dessas representações é chave. Fascinante. Essa ligação do início com o depois. Mas, entretanto, houve outra grande mudança, certo? A tal revolução cognitiva. Sim, sim. A terapia cognitivo-comportamental, a TCC, e também a terapia racional-emocional-comportamental, a TREC, do Albert Ellis. Qual é a grande ideia aí? Bem, a ideia central, que na altura foi quase contraintuitiva, é que não são os eventos em si, o A de acontecimento, que nos perturbam. Não. Não diretamente. São as nossas crenças, o B, de beliefs, em inglês, sobre esses eventos. São elas que geram as consequências, o C, emocionais e comportamentais. Então o foco muda. Completamente. O alvo da terapia passa a ser identificar e desafiar essas crenças que não funcionam bem, as disfuncionais, como aquela tirania dos deverias. Aquelas regras rígidas. Eu devia ser assim, os outros deviam fazer aquilo. Exatamente. Aquilo que nos causa imenso sofrimento desnecessário. Isso muda a perspectiva toda. Deixa de ser o mundo a causar-nos mal, passa a ser a nossa lente. Mas não parou por aí, pois não? As terapias continuaram a evoluir. Não, de forma alguma. Entramos depois nas chamadas terapias de terceira onda. E aqui a grande novidade que as fontes destacam não é tanto lutar para mudar o conteúdo dos pensamentos, mas sim mudar a relação que temos com eles. É aqui que entram conceitos como o mindfulness, a aceitação. Como assim mudar a relação? Por exemplo, a terapia de aceitação e compromisso, a ACT, ela ensina algo chamado desfusão cognitiva, que é basicamente conseguir observar os pensamentos como só pensamentos, não como ordens ou verdades absolutas. Tipo, dar um passo atrás e não ficar agarrado a eles. Isso mesmo, reduzir o impacto que eles têm sobre nós e sobre o que fazemos. E, ao mesmo tempo, agir na direção daquilo que é importante para nós, os nossos valores. Interessante. E há mais exemplos dessa terceira onda? Sim, outro exemplo forte é a terapia comportamental dialética, a DBT. O nome dialética já diz muito. Procura um equilíbrio. Entre aceitar e mudar. Exatamente, entre aceitar a realidade como ela é, mesmo quando dói, e ao mesmo tempo trabalhar ativamente para a mudança. Ensina habilidades muito concretas para lidar com emoções intensas, relações complicadas, é muito usada em casos mais complexos. Ok, percebido.
E, saindo um bocadinho do foco só no indivíduo, as fontes também mencionam as terapias que olham mais para o sistema, certo? A terapia familiar, de casal. Sim, sem dúvida. E aí o paciente, digamos assim, deixa de ser a pessoa isolada. Passa a ser o sistema de relações. O foco vai todo para as interações, para os padrões de comunicação. Lembro-me daquela ideia de que é impossível não comunicar. Pois é, vem da teoria da comunicação e está nos textos, mesmo o silêncio, a forma como se evita um tema, tudo isso comunica e mantém certos padrões às vezes, Vem de trás? que vêm de gerações atrás. A tal trigeracionalidade é olhar para a dinâmica familiar ou do casal de uma forma muito mais ampla. Amplia mesmo o campo. E pensando na prática, como é que se escolhe a terapia certa? As fontes dão alguma indicação? Dão algumas pistas importantes, sim. A escolha depende muito da pessoa, claro, do problema específico, da sua motivação para a terapia, até da sua capacidade de olhar para dentro, o insight. Faz sentido. E um ponto relevante que aparece com base em evidências é que para algumas condições, tipo depressão mais severa ou certos transtornos alimentares, a combinação de psicoterapia com medicação parece mesmo ser o caminho mais eficaz. Ok. Portanto, o que tiramos desta análise toda é a imagem de um campo mesmo muito rico, muito diverso. Não há uma única solução mágica. De todo. É mais um leque de ferramentas, de perspectivas. Umas focam-se mais no comportamento, outras no pensamento, outras nas emoções, no inconsciente, nas relações. Uma caixa de ferramentas bem recheada. Exatamente. E é um campo vivo, sabes? Está sempre em diálogo com outras áreas, como as neurociências, que nos ajudam a perceber melhor como é que a terapia funciona, como promove mudanças no cérebro. E a eficácia de muitas destas abordagens está bem documentada. Há caminhos com provas dadas. Fica então talvez uma reflexão final. Perante esta variedade toda de lentes, desde o antigo conhece-te a ti mesmo até estas técnicas mais recentes, que perspectiva sobre a mente e a mudança acaba por ressoar mais com a forma como cada pessoa se vê a si própria e as suas dificuldades? E talvez, indo um pouco mais além, como é que este conjunto de ferramentas pode ser usado não só para aliviar a dor, mas também para construir ativamente uma vida com mais significado, com mais propósito? Fica a questão, para continuar a explorar.